Hoje a festa da Santíssima Trindade, que é como o fechamento e o início, de todo um ciclo na igreja. O ciclo litúrgico que começa com o Advento, depois vem Natal, a Epifania, depois vem a Quaresma, Semana Santa, Páscoa, Ressurreição, Pentecostes. E agora, então, nós chegamos na Santíssima Trindade, que é a festa de Deus, Deus que é uno e trino. E é o começo de um tempo chamado Tempo Peranum, ou conhecidamente Tempo Comum, em que a igreja vai, partindo da Trindade, vai nos mostrar como nós devemos viver aqui na terra, enquanto esperamos a vinda de Jesus, enquanto esperamos o chamado de Cristo para o céu. Mas o que é a Trindade Santíssima? Ninguém viu jamais Deus, diz São João. O Filho único que está no seio do Pai, esse é que nos dá a conhecer Deus. Nós podemos, à luz da nossa razão, conhecer a existência de Deus. O Concílio Vaticano I nos fala isso. À luz da razão, podemos chegar a saber que Deus existe, pela ordem que há no universo, pelos movimentos das coisas, por toda a obra que nós vemos, é necessário que haja uma inteligência criadora e ordenadora de todas as coisas. E esse ser, que é causa incausada de todas as coisas, nós chamamos de Deus. Esse que fez todo o universo com tanta ordem, com tanta perfeição, é Deus. Este que é a suprema beleza e que colocou vestígios dessa beleza em toda a obra criada, nós chamamos de Deus. Então podemos conhecer à luz da razão que Deus existe. Por isso, os ateus são indesculpáveis, porque vendo toda uma ordem que há no universo, e que o universo, pela razão de causa e efeito, não surgiu do nada, houve um ser que fizesse com que as coisas acontecessem, viessem a existir. Esse ser é Deus, por isso um ateu, na verdade, nem existe, porque em alguma coisa ele acredita, nem que seja na matéria. O fato é que, pela razão, podemos conhecer a existência de Deus. Podemos saber como é Deus, no certo sentido, que Deus é eterno, que Deus é criador, que Deus é simples, é um espírito, que Deus é uno, que Deus é sabedoria. Podemos conhecer isso de Deus à luz da razão. Não é muito fácil, mas usando a nossa inteligência podemos ir de uma coisa a outra e imaginar, bom, existe um Deus. Porém, a intimidade de Deus, como é Deus na sua intimidade, nós não podemos conhecer, é um mistério. É um mistério que, se ninguém nos mostrar, nós não vamos saber, porque o mistério está sempre acima da nossa razão. Nós podemos conhecer o que está abaixo da razão, abaixo da nossa inteligência. Eu posso conhecer como funciona o sistema solar, como é o sistema solar, como é uma célula, como é a construção de um edifício. Tudo isso está abaixo da minha inteligência. Agora, aquilo que está acima são mistérios. Eu só posso conhecer se alguém me revelar. E revelar é tirar o véu e me mostrar. Se tira o véu, aí eu vejo o que tem lá atrás do véu. Então, a revelação é Deus tirando o véu de si mesmo, por iniciativa dele, se revelando a nós, mostrando como ele é, mostrando como ele quer as coisas, mostrando caminhos, ou um caminho para nós. E quem nos faz isso? O próprio Deus, que toma a iniciativa na história humana e vai se mostrando. Ele se revela primeiro aos nossos patriarcas, depois se revela através dos profetas, e por último, ele se revela
através do seu próprio Filho e mostrando o seu próprio Filho. E o Filho de Deus, feito homem, que é Jesus Cristo, vai nos mostrar quem é Deus e como é Deus. Vai mostrar a intimidade de Deus. Vai mostrar que Deus é uma comunidade, que Deus é uma família. E Jesus vem dizendo, o Pai me enviou. Eu vivo pelo Pai. O Pai é maior do que eu. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Logo, ele tem um Pai. Isso já tinha sido falado quando o anjo anunciou a Maria. Darás à luz um filho, que será chamado Filho do Altíssimo. Então, o Altíssimo tem um filho. E se tem um filho, tem um pai. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Portanto, esse filho tem um pai, que é o Altíssimo, e tem um pai, que é Davi, que é um homem. Esse filho é Deus e é homem. E esse filho tem um nome, feito homem, Jesus Cristo. Mas como se fará isso? Pergunta Maria. Se eu não conheço varão. Se conhecer tem um sentido assim do relacionamento íntimo. Maria não, era virgem e continuaria sendo virgem. E o anjo disse, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Espera aí, mas tem mais uma terceira pessoa. Que vem e fecunda Maria. E essa terceira pessoa, o filho é filho do Altíssimo, é filho de Deus. Essa terceira pessoa é o Espírito Santo. E durante toda a vida de Jesus, Jesus vai mostrando que tem um pai. Já aos 12 anos, lá no templo, Maria chega para Jesus e diz, teu pai e eu te procurávamos aflitos, e Jesus disse, não sabias que eu devo buscar as coisas de meu pai? Então são dois pais, um no céu e um na terra. Um na natureza e outro pai adotivo, São José, o pai legal. E Jesus em suas pregações vai mostrando que há o Pai que o envia, o Pai que o conhece, ele conhece o Pai, e o que conhece do Pai ele revela. E quando ele é batizado no Rio Jordão, aí aparece o Pai se mostra e diz, na nuvem, este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. E o Espírito Santo vem e pousa sobre Jesus como uma pomba. Aí nós vemos que há uma família. Por isso Deus, no Antigo Testamento, quando foi criar o homem, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Temos a família divina, que nós chamamos de Santíssima Trindade. Pai, que gera o Filho desde toda a eternidade, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua. Esse conhecimento do Pai, essa imagem do Pai, é o Filho. E o Pai contempla o Filho contempla o Pai, e aí o amor do Pai e do Filho é uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Todas as três têm a mesma natureza divina, mesmo poder, mesma sabedoria. A teologia usa uma palavra, a mesma substância, mas é um só Deus. Esse é um grande mistério, que nós chamamos mistério da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade se manifesta a nós e, na verdade, a Santíssima Trindade é Deus. E Deus os criou para a nossa comunhão com a Trindade. O homem foi criado para estabelecer esta comunhão. Deus, do seu amor, ele criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança para viver, para que o homem viva em comunhão com ele. Mas o homem pecou. Deus não desiste dessa comunhão com o homem.
então envia o seu Filho, para que o Filho, ele estabeleça na terra o seu reino, e um reino de paz, de justiça e de amor, para que o homem se volte para essa comunhão. Por isso nós não podemos viver a comunhão com Deus sem Jesus. Mas olhemos muito bem como Jesus age com relação ao Pai. Primeiro, Jesus se mostra sempre como filho, o filho obediente. Cristo se fez obediente até a morte. A minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou. O filho que é gerado pelo Pai, o filho que é amado pelo Pai, mas é o filho que vive pelo Pai. Eu vivo pelo Pai. E para evitar que o Pai não fosse honrado, um jovem chega para ele e diz: ó bom mestre, Jesus disse, por que me chamas de bom? Bom é o Pai. Não quer dizer que ele não fosse bom, mas que ele não queria tirar esta glória da bondade do Pai. Porque ele vive pelo Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Nós dizemos no credo, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, gerado, porque Ele é Deus. Então, Jesus, Ele vive para o Pai, vive pelo Pai, recebe do Pai, Jesus é o Filho, digo, Ele é eterno com o Pai e é gerado pelo Pai, desde toda a eternidade. É um grande mistério. Mas Jesus é também a imagem do Pai. São Paulo fala, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o esplendor da glória do Pai, diz São Paulo, a figura da sua substância. O Pai vê o Filho e vê nele as suas perfeições. Uma vez chegou um discípulo, Filipe, e disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, mas Filipe, estás tanto tempo comigo e não me conheces? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então nós contemplamos aquele menino em Belém, contemplamos a imagem do Deus invisível, a imagem do Pai, na sua pobreza, no seu desprendimento. Contemplamos o jovem de Nazaré, que trabalha, que está em casa, obediente a José e a Maria, que vai à sinagoga, a imagem do Pai. Contemplamos os milagres, a imagem do Pai. A palavra, o Pai está falando por Jesus. A sabedoria, o poder, o zelo pela justiça, a paciência, o amor, o perdão. Jesus é a imagem do Pai que se apresenta a nós. Por isso não temos medo de Deus, ninguém vai ter medo de Jesus. Confiamos em Deus, Jesus mostra como Deus nos ama. Arrependidos, vamos a seus pés, pedimos perdão. Jesus mostra como o Pai perdoa. Jesus é esta imagem do Pai. Quem vê Jesus, vê Deus, vê o Pai, contempla a Deus. Deus se torna visível para nós na pessoa do seu Filho, que se fez homem. Então, podemos dizer, a segunda função de Jesus, podemos dizer assim, é ser a imagem do Pai. Não só com relação ao Pai, que o ama e que o glorifica, mas com relação a nós. Ele nos mostra o Pai. Mas Jesus também é todo amor ao Pai, e todo voltado para o Pai, todo movimento de amor para com o Pai, a própria existência de Jesus como homem-Deus. E o amor do Filho e do Pai e do Filho, é uma terceira pessoa, o Espírito Santo, é o amor substancial do Pai e do Filho. Mas olhemos a Jesus, Filho de Deus feito homem. Toda a sua vida, todos os seus mistérios, todas as suas palavras se resumem
numa só. Amo o Pai. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele fala na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para fazer a obra do meu Pai. Ora, nós só entraremos neste grande mistério de comunhão com a Trindade através de Jesus. Por isso disse São Paulo, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo. Então nós só participamos da herança do céu pelo Filho Jesus. Nós somos filhos no Filho. Somos adotados por filhos de Deus, somos enxertados em Jesus. Por isso Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então quando o Pai olha para nós, tem que olhar Jesus. Quando Ele contempla cada um de nós, tem que contemplar o seu Filho, porque nós somos filhos de Deus no seu Filho Jesus, agarrados a Ele, enxertados nele, unidos a Ele. E como é que nós vamos então ser salvos? No Filho Jesus, no Filho de Deus Jesus. Por isso Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para irmos ao Pai, temos que ir com Jesus. E como é que nós vamos com Jesus? Como é que nós vamos permanecer unidos a Jesus? Primeiro, pela fé. Crer em Jesus Cristo. E essa fé deve ser uma fé, não só uma adesão da nossa inteligência, mas deve ser uma fé vivida. Ou seja, viver com Jesus, crer e viver conforme nós cremos. Crer em Jesus, Filho de Deus. Por isso diz São João, a todos aqueles que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que crer em Jesus. Por isso que nós, antes do batismo, nós ouvimos do Padre perguntar, crês em Deus Pai, Filho, Espírito Santo? Creio. Então, aí é batizado. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus no Filho Jesus. Agora, quando o Pai olha para nós, Ele vê Jesus ou não vê Jesus? Aí é que está o programa de vida do cristão. Sermos outros Cristos. Por isso nós entendemos que São Paulo nos diz, tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então nós temos que estarmos unidos a Jesus de tal forma que sejamos outros Cristos no mundo, imitando Jesus, agindo como Jesus, falando como Jesus, vivendo como Jesus, imitando fielmente Jesus. Por isso o Pai, quando apresenta Jesus lá no Monte Tabor, disse, esse é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. E escutar não é apenas no sentido físico do ouvido, mas escutar com o coração e com a vida. Escutai-o, vivei-o, vivei o que ele diz. Jesus fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e nele faremos morada. Então, eu só vou entrar nessa intimidade da Santíssima Trindade, só vou ter a Trindade em mim na medida em que eu ouço Jesus, obedeço aos mandamentos, Ele vem, mora em mim, e o Pai vem como o Espírito Santo. Aí sim eu sou templo da Santíssima Trindade. Eu vou ter a Trindade habitando, vivendo em mim. Mas eu tenho que imitar Jesus. E o grande programa de vida espiritual para nós é meditar em Jesus, falar com Ele, estabelecer com Ele amizade de tal forma em que Ele me transforme, eu me deixe transformar por Jesus.
Aí eu tenho que sempre me perguntar, será que eu sou como Jesus? Eu ajo como Jesus? Pego, por exemplo, a paciência. Como Jesus era paciente com aqueles homens, até com os apóstolos, meio renitentes. Eu sou paciente como Jesus? Eu amo as pessoas como Jesus? Eu acolho como Jesus? Eu sou justo como Jesus? Quando eu abro a boca, o Pai pode encontrar em mim palavras de seu Filho, Jesus? Nos meus projetos de vida, eu procuro transformar minhas atitudes e meus planos como Jesus? Quando o Pai me olhar, o Pai vai ver em mim o seu Filho Jesus ou não? Então, se eu quero a Trindade em mim, eu tenho que imitar Jesus. Esse é o grande desafio nosso, para termos a Trindade em nós. E por fim, primeiro eu disse pela fé em Jesus, depois imitação e, por fim, receber Jesus. E vou receber Jesus como? Na Eucaristia. Jesus nos promete isso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu o ressuscitarei no último dia. Então a Eucaristia é o próprio Jesus e que se estabelece conosco numa união íntima. Há uma intimidade nossa quando nós comungamos. E Ele vai nos transformando. E quem faz esta união nossa? O Espírito Santo. E vem à igreja e vem a cada um de nós. Veio no batismo, na crisma, e em cada sacramento o Espírito Santo faz esta união com Jesus. E fazendo essa união com Jesus, faz a união com a Trindade, porque o Espírito Santo não age sozinho, age sempre as três pessoas juntas, em qualquer movimento para fora da própria Trindade. Então, viver a fé, imitar nosso Senhor e receber Jesus. Aí sim o Pai, quando olha para nós, vai dizer, ó Jesus ali, meu filho. Olha, meu filho. Então nós temos que perguntar, estou sendo digno filho de Deus, como seu filho Jesus? Podemos, parafraseando aquele santo que chega para Nossa Senhora e meio que desesperado, não desesperado, mas meio preocupado com o problema, e chega para a imagem de Nossa Senhora e fica lá o tempo todo pedindo. Aí chega para Nossa Senhora uma hora lá e ele fica tão cansado de pedir que diz, mostra-me que és minha mãe. Aí Nossa Senhora fala da imagem, e você, mostra que é meu filho. Mostra que é meu filho. Então, nós temos que dizer para o Pai, eu sou teu filho. Aí ele vai dizer para nós, mostra que é meu filho. Então mostra que é meu filho, sendo como Jesus. Por isso, nessa festa da Santíssima Trindade, devemos meditar e fazer um programa para a nossa vida a partir de agora, nesse ano, né? Na metade do ano. E pedir a Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito Santo, que é filha do Pai eterno, que é mãe do Filho, né, de Deus feito homem, e sobretudo ao Espírito Santo, né, que fecundou Maria, né, o próprio Filho de Deus, que ele, por intercessão dela, gere também em cada um de nós outros Cristos no seio da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.